Palavra de Deus para a sua vida. Juízes, capítulo 14, versículo 1. E desceu Sansão a Tima, e vendo em Tima uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: Vi uma mulher em Tima, das filhas dos filisteus, agora, pois, tomai-ma por mulher. Até aqui, amados irmãos. Aqui nós vemos, amados irmãos, uma passagem bíblica falando da história de Sansão. Sansão era escolhido de Deus. Ele era nazireu de Deus. O que significa ser nazireu de Deus? Significa ser chamado desde o ventre para uma obra específica. Deus tinha uma obra de santificação através da vida dele. Sansão foi escolhido por Deus para libertar o povo de Israel, que estava debaixo de um jugo devido à desobediência de Israel. Toda vez que Israel entrava em cativeiro, amados irmãos, Deus levantava um libertador, e Sansão foi um desses ao qual Deus escolheu. Porém, nós temos que observar na história de Sansão algumas características para o nosso aprendizado, para que nós não venhamos a cair nos mesmos erros de Sansão. A Bíblia nos fala que Sansão, ele desceu a Tima e lá ele viu uma mulher filisteia. E ele retorna para sua casa e fala para o seu pai, para sua mãe, que ele quer se casar com ela. E o seu pai e a sua mãe ali, amados irmãos, fala assim para ele. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: Tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Então nós vemos que Sansão, amados irmãos, ele começou por um caminho de desobediência a conselhos de pai e mãe. Depois nós vemos, um pouquinho mais para baixo aqui nos versículos, que vem depois desses, e o Espírito do Senhor se apodera de Sansão, e ele pega um leão, amados irmãos, e despedaça esse leão como se fosse um cabrito. Mas ele não conta para o seu pai e para a sua mãe isso. Depois ele vai novamente para a terra da mulher. E quando ele está indo novamente para a terra da mulher, a Bíblia nos fala que ele sai do caminho para olhar o leão. Ele vai olhar o leão que ele havia matado. Existem muitas pessoas que mataram leões na sua vida. Simbolicamente falando, eu estou falando de obras da carne aqui, amados irmãos. E o Senhor mandou eu vir falar, e eu sou obrigada a falar sobre pecados sexuais aqui, amados irmãos. O Senhor até mandou eu deixar separado aqui um versículo para eu ler para os irmãos. Eu vou estar lendo aqui agora, que a Bíblia fala em 1 Coríntios 6, fala assim: Anai, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Outro versículo também que o Senhor mandou deixar separadinho: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma.
Bem, amados irmãos, aqui nós vemos Sansão sendo dominado totalmente pela carne. Ele pega, quando ele passa ali pelo caminho, ele olha o leão morto. Você já dominou a sua carne, tem áreas da sua vida que o Senhor manda dizer que você já dominou a sua carne em pecados sexuais, que o Senhor manda falar. E Sansão passa ali, amados irmãos, ele sai do caminho e ele vai olhar o leão morto. Paremos para analisar. Ele sai do caminho e vai olhar o leão morto, algo que ele havia matado, através do Espírito Santo de Deus. Não foi pela força humana. E quando ele sai do caminho, ele olha o leão, amados irmãos. Veja bem, todas as vezes que nós saímos do caminho, amados irmãos, nós vamos ver coisas que aos nossos olhos são boas, mas não são, diz o Senhor. Ele olha para aquele leão morto e ele vê um enxame de abelhas ali, porque havia mel. Havia mel sobre o cadáver do leão. Por cima do cadáver havia mel. Os irmãos estão entendendo o que Deus está falando? Havia um cadáver por baixo do mel. E Sansão vai ali, amados irmãos, ele pega aquele mel, ele come aquele mel. Além dele comer aquele mel, ele leva para os pais dele e não fala a procedência daquele mel, amados irmãos. Então nós vemos uma falta de temor tremenda na vida de Sansão. Por quê? Como nazireu de Deus, ele não podia tocar em cadáver. Cuidado com aquilo que você vê, que você acha que é bom, que parece ser muito gostoso, mas por baixo é ossos podres, é cadáver. É isso que Deus está falando. Amados irmãos, a palavra de Sansão, ela é uma palavra direcionada para nós não sairmos da santificação, não sairmos dos caminhos do Senhor, não entrarmos por caminhos que nos levam à morte, não deixar que a carne domine sobre o espírito. E a Bíblia nos fala, amados irmãos, na história de Sansão, que Sansão ele foi se aprofundando no pecado, que foi o começo. Depois ele desce para, deixa eu ver o local aqui. Ele desce para Gaza e ali, amados irmãos, ele entra em uma prostituta. Ele começa. Todo homem, toda mulher de Deus tem que vigiar, porque o pecado, amados irmãos, ele não se apodera de nós de uma só vez. Nós vamos descendo degraus. Por que nós descemos degraus? Porque nós não vigiamos. Porque nós não fazemos aquilo que Deus nos ordena fazer. Sansão era um homem que não era dirigido pelos conselhos que ele ouvia. Nós vemos lá atrás, quando o pai e a mãe orientam ele, ele despreza os conselhos. É assim que o homem e uma mulher de Deus começa a sair fora da palavra. Quando começa a desprezar os sábios conselhos do seu pai e da sua mãe. Ouça o seu pai, ouça a sua mãe. Referente a você que é jovem, ouça o seu pai e sua mãe. Eles querem te guardar dos maus caminhos. Nós vemos, amados irmãos, que Sansão ele era usado por Deus. O Espírito de Deus se apoderava de Sansão, mas Sansão não vigiava. Tem muita gente que está dentro da igreja, está pregando, está louvando, mas não está vigiando, está deixando o pecado dominar, está deixando se seduzir pelo pecado. Assim estava a vida de Sansão, amados irmãos. E nós vemos que Sansão, e quando o homem e a mulher começa a descer os degraus, começa a ficar mundano, né? Porque a Bíblia fala que Sansão ele desce. E depois ele desce para Soreque também, e lá ele encontra Dalila. Então são degraus. Nós, amados irmãos, quando nós deixamos de nos santificar, nós vamos descendo degraus e vamos nos assemelhando ao mundo.
Nós voltamos a ser aquilo que nós éramos quando nós deixamos o padrão da santificação. Sansão aí ficou tão cego, amados irmãos, que ele dormiu com uma prostituta, depois ele se apaixonou, começou a amar a Dalila. Dalila começa a brincar com Sansão, porque ela é paga pelos filisteus para descobrir de onde procedia o poder que Sansão tinha de matar os filisteus, porque Sansão continuava sendo usado, amados irmãos. E ali ela é usada por Satanás, ela é paga, e ali Sansão se deixa levar pela sua fraqueza. Eu não sei qual é a fraqueza que você tem, mas o Senhor está mandando eu falar sobre pecados sexuais aqui hoje. Eu sou obrigada a falar, amados irmãos. Não posso desobedecer ao Senhor. Fornicação é pecado, que é sexo fora do casamento. Devassidão é pecado, é sexo ilícito. Ali falou na palavra sobre sodomita, que é sexo anal. Ali falou sobre os efeminados, que também não herdarão o reino de Deus. Então, amados irmãos, nós precisamos entender que sem santificação ninguém verá o Senhor. E aqui nós vemos um homem que era separado por Deus para libertar vidas. E aqui nós vemos ele sendo enlaçado pelas cordas do pecado por não vigiar. Hoje o Senhor quer que você vigie. Hoje o Senhor quer te alertar acerca do perigo que você está correndo, que nós estamos correndo, amados irmãos. Quando você deixa de orar, quando você deixa de clamar, quando você deixa de jejuar, a sua carne se apodera de você e você não tem mais domínio sobre a carne. E aí você cai nos pecados. Assim estava Sansão. Sansão estava se deleitando no pecado e nem estava percebendo. Ele estava cego espiritualmente. E ali Dalila começa a perguntar para ele de onde vinha o seu poder e ele brinca. Para não me prolongar, chega um momento que ela importuna tanto ele, amados irmãos, que ele chega e fala que ele era nazireu de Deus, que nunca havia passado navalha sobre a sua cabeça. E ali ela chama os homens, coloca ele deitado sobre os seus joelhos, provavelmente ele deveria estar bêbado, porque senão ele saberia o que estava acontecendo. Um homem em sã consciência jamais deixaria passar navalha sobre os seus cabelos se não estivesse bêbado. Aí ele quebrou um outro voto do nazireado, né, amados irmãos? E ali ele se levanta, mais uma vez. Só que a Bíblia fala que quando ele desperta do seu sono, ele diz: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Só que a Bíblia diz assim, amados irmãos, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então, amados irmãos, quando nós pecamos, saímos fora da vontade de Deus, várias vezes, quando nós vivemos na prática do pecado, porque o cristão, ele pode às vezes cair, errar, mas o cristão não pode viver no pecado, na prática do pecado. E Sansão já estava vivendo na prática do pecado. Então o Espírito Santo de Deus já havia se retirado dele. E ele nem havia percebido isso. E a Bíblia fala que pelo fato de terem raspado os seus cabelos, o Espírito Santo que lhe dava poder sobre qualquer circunstância da sua vida, ele não tinha mais poder. Aí eles pegaram Sansão, arrancaram seus olhos, fizeram-no descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze e andava ele moendo no cárcere. Então, quando nós deixamos de fazer aquilo que Deus nos manda, oh meu Pai, nós nos tornamos escravos de Satanás novamente, amados irmãos. Nós aceitamos a Jesus e andamos em santificação, nós somos servos de Deus e somos livres. Mas quando nós deixamos de nos santificar,
para as obras das trevas, nós voltamos a ser escravos do diabo, amados irmãos. Então hoje o Senhor está trazendo esta palavra. O Senhor mandou trazer esta palavra. Eu estou obedecendo a voz do Senhor, porque o Senhor não quer que ninguém se perca. A Bíblia fala que Deus não tem prazer na morte do ímpio, daquele que não teme mais a Deus. Que aqui Sansão, amados irmãos, ele já não temia mais o Senhor. Então hoje o Senhor quer que nós retornemos. O Senhor quer que nós nos lavemos no sangue do Senhor Jesus Cristo, que nós nos arrependamos dos nossos pecados, que nós voltemos às primeiras obras, que nós voltemos ao primeiro amor. O Senhor quer que nós nos purifiquemos, amados irmãos. E como é que nós podemos purificar-nos? A Bíblia nos diz assim: guardei a tua palavra dentro do meu coração para não pecar contra ti. Quando nós guardamos a palavra de Deus dentro do nosso coração, amados irmãos, a palavra nos guarda de nós cairmos. Então nós temos que guardar a palavra, temos que orar, jejuar, para que o poder de Deus venha sobre as nossas vidas, para que a nossa carne não tenha mais poder sobre nós, para que os desejos da carne não tenham mais poder sobre nós. Bem, amados irmãos, esta palavra que o Senhor mandou eu trazer, vou fazer uma pequena oração, porque o vídeo ficou bem comprido hoje. Pai, Ana, oh grande, grande, grande é o Senhor. Pai querido, Pai amado, Senhor Deus dos exércitos, Rei dos reis e Senhor dos senhores, entra com a tua providência na vida de todos aqueles que irão ouvir este pequeno vídeo, Pai. Quebra as cadeias, Pai, quebra os grilhões, liberta, restaura, regenera, cura, Senhor, traz salvação, traz renovo, Senhor. Faz a tua obra extraordinária de santificação, Pai. Abre os olhos dos cegos espirituais. Sansão estava cego, papai. Abre os olhos do cego, papai. Traz discernimento espiritual, Pai, daquilo que é pecado, Senhor. Porque muitos hoje já não acham mais que nada é pecado, Pai. Pai querido, dá vitória para os teus servos, aqueles que querem viver em obediência à tua palavra. Fortalece-os no teu poder, na tua unção, na tua graça. Dá força, dá fé, dá ânimo. Dá força, Senhor, para vencer o pecado, Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados irmãos? Temos com esta palavra. Se os irmãos puderem se inscrever no canal, eu agradeço. Se os irmãos puderem tocar o sininho, eu agradeço. Se os irmãos puderem compartilhar esse pequeno vídeo, eu agradeço. E agradeço muito a presença dos irmãos. E fiquemos com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus. E que Deus os abençoe enormemente. Amém? Esse vídeo ficou comprido, amados irmãos. Eu não tenho costume de fazer vídeos compridos, mas eu precisei falar tudo que o Senhor mandou. Amém? Deus os abençoe a todos. Amém?